que aconteceria se a internet acabasse? 30 anos atrás, acessar a internet era um privilégio de poucos. Menos de 1% da população mundial tinha essa possibilidade. E mesmo Bons tempos. assim, eram... Posso contar uma história de terror pra vocês? Apenas 60% da Índia tem acesso à internet. um serviço extremamente limitado. Apenas 3 décadas depois, e tudo mudou. Hoje em dia, 2/3 das pessoas no mundo acessam a internet. São mais de 5 bilhões de seres humanos conectados. Não, 40. Apenas 40%. Apenas 40% da Índia tem acesso à internet. Os melhores. A casta mais alta tem acesso à internet. A internet se tornou parte da nossa vida e para muita gente ter acesso a ela é quase tão fundamental Então deixa isso assentar na sua cabeça. Imagina quando tiver 100%. Nossa. quanto a energia elétrica ou ao gás encanado. Até porque a gente passa boa parte do dia online. Só no Brasil, cada pessoa fica em média mais de 9 horas por dia no celular, no computador ou em outros aparelhos. Não, o grande firewall indiano é uma necessidade já gritante, sabe? A gente precisa parar o avanço desses caras na internet, a gente tem que barrar eles, a gente tem que, sabe, um grande firewall mesmo, é isso. E com tanta dependência nossa em relação isso faz aparelhos eletrônicos. E com tanta dependência nossa em relação às redes hoje em dia, isso faz a gente se perguntar: como seria o mundo se a internet deixasse de existir? A parte mais triste é que eu não pude. Não custa nada lembrar, mas se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like, comenta, compartilha, considere entrar no clube de membros, tem muito vídeo pra você assistir, e é isso aí, continuando. Já existir a base. Antes de a gente entrar num exercício de imaginação, é bom você saber que já existiram situações em que milhões de pessoas ficaram sem acesso à internet por longos períodos, e algumas delas foram por motivos bem inusitados. Uma das minhas histórias preferidas aconteceu em 28 de março de 2011, quando uma idosa cortou um cabo e deixou um país inteiro sem internet. E isso aconteceu na Armênia, um país que fica entre a Europa e a Ásia. Uma senhora de 75 anos estava à procura de sucata para reciclagem, e ela encontrou um cabo que pensou que era de cobre que poderia valer algum dinheiro. Então ela cortou um pedaço desse cabo, puf! A Armênia inteira, além de parte da Geórgia e do Azerbaijão, ficaram 12 horas sem internet. Que pariu. No mundo inteiro a internet depende de uma rede de milhões de quilômetros de cabos de fibra ótica. Isso significa que em um cenário de guerra, a prioridade é você cortar esses cabos de internet. Aí você se pergunta, nossa, daí o mundo inteiro vai ficar sem internet. Starlink? Como que você vai derrubar os satélites da Starlink? A América tem uma vantagem geopolítica, tem uma vantagem gigantesca em um cenário de guerra. Porque o Elon Musk pode simplesmente desligar a internet de todos os seus inimigos. Tipo, a América pode ir lá, bombardear os cabos de internet e desligar essa conexão entre inimigos, sabe? Tipo, pelo menos quando se trata de rotas marítimas. A China está integrada à Rússia por terra. Mas, cara, você corta a conexão, vai ser um problema, sabe? Isso é um problema para as pessoas. O caos social que isso vai gerar, sabe? Então, os Estados Unidos superou esse problema. Os Estados Unidos e seus aliados têm conexão à internet em qualquer lugar do mundo. Os inimigos não. Muitos deles ficam embaixo da água. Dá uma olhada nesse mapa. Existem cabos gigantescos de até 20 mil quilômetros ligando os continentes. Eu espero muito que aquela senhora da Armênia não veja esse vídeo. E inclusive tem a ver com esses cabos um dos... Será que isso vai acelerar as intranets tipo da China? Cara, é um risco real que os países deveriam estar se preocupando. O Brasil deveria estar preocupado com isso. Deveria estar na nossa lista de prioridades se o Brasil não tivesse problemas de Guiné-Bissau. Eu acho que eu já falei isso mais vezes do que eu gostaria, mas a grande sorte do Brasil é que é irrelevante o suficiente para ninguém se importar com o Brasil. Porque se o Brasil se tornasse prioridade de qualquer potência, nós estaríamos fodidos.
fatores que podem levar a um apagão na internet em alguns lugares. Aqui no Brasil, por exemplo, uma usina de dessalinização que deve ser construída na Praia do Futuro, em Fortaleza, vem gerando preocupação. O local reúne o cabeamento de 8 empresas de telecomunicações responsáveis por 99% do nosso tráfego de dados. O temor é de que algum imprevisto durante as obras possa derrubar a internet em boa parte do Brasil. A ação proposital de autoridades também é uma ameaça à internet em algumas regiões. Foi o que aconteceu em 2019, quando tretas políticas levaram o governo da Índia a limitar o sinal de internet na região da Caxemira, que tem mais de 10 milhões de habitantes, e isso durante um ano e meio. A mesma coisa aconteceu em alguns países durante a Primavera Árabe, em 2010. E nada impede que volte a acontecer no futuro em proporções ainda maiores. Alguns especialistas dizem até que se os Estados Unidos quisessem, eles seriam capazes de desligar a internet no mundo inteiro. E eles não vão ser prejudicados. Pois é assustador pensar que a conexão de tanta gente está sob o controle de tão poucas pessoas. E são poucas mesmo. Nesse livro chamado Erro 404, Preparados para um Mundo Sem Internet, a pesquisador Esther Paniagua conta que a internet global está na mão de 14 pessoas nos Estados Unidos. Esse grupo de guardiões é responsável por controlar o sistema DNS. É ele que traduz os endereços de IP em nomes de domínios. E sem isso, o conteúdo da internet até continuaria existindo, mas ficaria meio que de certa forma inacessível. Caralho, eu não sabia disso. Não, volta. O sistema de... Os guardiões se reúnem a cada 6 meses para atualizar o sistema de DNS e renovar as chaves digitais. A caveira é isso? É isso? É isso mesmo? Ou seja, basta, sei lá, a FSB passar 14 pessoas e o mundo perde conexão? Beleza, mais pessoas podem ter esse know-how, sei lá, 100 pessoas. Ah, são 100 alvos. Que difícil. 1000 alvos. Nossa, ó. Já gera um problema logístico, mas ainda assim. DNS. As pessoas não pensam o quanto. Um fato que ninguém perde muito tempo pensando nisso. O quanto a nossa civilização, humanidade, é dependente do conhecimento de pouquíssimas pessoas. Sei lá, se a gente matar 1000 pessoas que possuem conhecimentos que são muito difíceis de serem passados para frente, sei lá, provavelmente nenhuma pessoa no mundo conheça em detalhes todos os passos para você produzir os chips que a TSMC produz. É nisso. Por exemplo, se a gente mata todos não, mas se a gente mata metade dos engenheiros da TSMC, a gente perde por alguns anos o domínio da tecnologia que eles têm hoje. Você tá entendendo? É isso. Eu não sabia dessa questão da internet. É ele que traduz os endereços de IP em nomes de domínios. E sem isso, o conteúdo da internet até continuaria existindo, mas ficaria meio que de certa forma inacessível. Esses 14 guardiões se reúnem a cada 6 meses para atualizar o sistema, e eles precisam levar inclusive uma chave física para essas reuniões. Parece filme de espionagem. Só que ao invés de 007, é 014. E outro motivo que pode deixar a nossa conexão por um fio são as guerras. Foi o que aconteceu no Iêmen alguns anos atrás. O país todo ficou dias offline por conta... Então, a questão de criar novos profissionais, tipo, é muito difícil, um conhecimento muito complexo. Como que você passa esse conhecimento de forma, sabe, um treinamento longo, sabe? Outra, eles não querem passar esse conhecimento pra frente. Esse é o ponto. O que protege Taiwan hoje é a porra dos seus chips. Esse é o petróleo deles. Então eles não querem passar esse conhecimento pra frente. Eles querem manter isso as 7 chaves. Beleza? Tá entendendo? Então, é muito perigoso. São pessoas muito preciosas e eles não querem espalhar isso, sabe? Essas técnicas. O sistema de DNS faz basicamente transformar o link para o site do YouTube no IP do YouTube para você conseguir acessar o site. Ou seja, se passar essas 14 pessoas, vai dar BO. Vai ser muito difícil substituir elas. De um ataque aéreo que atingiu a estatal responsável pelo acesso à internet no país. Agora imagine isso em escala global. Especialistas dizem que existem cerca de 30 edifícios que são os pontos nevrálgicos do sistema de conexão mundial. E que se forem feitos ataques simultâneos em todos eles, a internet mundial basicamente deixa de funcionar. E eu também espero que nenhum grupo terrorista esteja vendo esse vídeo. Já bem longe da Terra, um outro... Pô, sabe, só veio um pensamento aqui
Mas já passou, já. O fator que pode colocar nossa conexão em risco são as tempestades solares. Nesse ano, inclusive, alguns jornais noticiaram que a alta no ciclo de atividade do Sol poderia 24. levar a uma grande ejeção de massa coronal, o que por sua vez poderia distorcer Pensamentos intrusivos, irmão. o campo magnético da Terra e causar E se voltássemos para a Idade Média? Hã? um apagão na internet. Na verdade, não é bem assim. Como eu expliquei nesse outro vídeo, a gente ainda não tem capacidade de prever com precisão, nem com muita antecedência, como e quando vai ser a próxima tempestade solar. Isso pode acontecer a qualquer momento, mas somente uma tempestade extremamente forte. As pessoas gostam de... Eu já falei disso também em outro corte, em algum momento. Ou, tanto pro Pardo Hub ou pro Canal 2, não sei. Mas as pessoas gostam de ter certezas. Mas o mundo é mais caótico e incerto do que todo mundo quer acreditar, que sabe, aceita, sabe? O mundo é muito mais caótico do que ele parece, sabe? Então, Extremamente improvável, causaria uma pane generalizada na internet aqui. é que a ideia de que existe uma grande conspiração global por trás de todos os problemas é algo que simplifica as coisas e faz você colocar os pés no chão e beleza, e no pé no chão e falar, ok, as coisas fazem sentido. Não, o mundo é caótico. O mundo é caótico. Aqui da Terra. Mas a título de curiosidade, Ninguém de fato tem controle, sabe? Ninguém de fato tem controle. Essa é a parte legal. vamos imaginar. E se isso acontecesse? E se qualquer um desses cenários que eu trouxe até aqui provocasse um apagão total e permanente da nossa conexão? Como seria a nossa vida se de um dia para o outro a internet simplesmente deixasse de existir? Bom, o primeiro grande desafio seria saber que isso aconteceu. Acontece quando você vive sua rotinazinha, você imagina que as coisas fazem sentido, mas não fazem, não fazem. Afinal, a nossa principal ferramenta para descobrir o que está acontecendo no mundo é a própria internet. Sem ela, a gente certamente ia demorar um pouco para ter uma ideia do tamanho do estrago. Em um primeiro momento, você com certeza iria conferir o seu modem ou tentar se reconectar à rede do seu celular, sei lá, bota no modo avião e tira. Depois você ia ligar furioso para sua operadora e eles talvez nem conseguissem te atender, já que milhões de pessoas estariam passando pelo mesmo problema ao mesmo tempo. A notícia de que a internet do mundo todo está fora do ar provavelmente chegaria pela televisão, mas pode ter certeza que isso não seria tão rápido assim. E isso porque a internet é fundamental para que os jornalistas se comuniquem com os correspondentes em outras partes do mundo. A constatação de que a pane é global demandaria muitas ligações telefônicas, e os próprios noticiários teriam dificuldade de apurar o que exatamente tinha acontecido. Aliás, a informação como um todo seria impactada severamente caso a internet chegasse ao fim. Pense A gente assistiu um vídeo um tempo atrás, ele tá no Pardo Hub, sobre uma rede off-grid que você pode construir na sua cidade, qualquer cidade, metrópole, cidade pequena, tanto faz, de forma autônoma em que você e seus conhecidos, seus parentes, seus amigos, tanto faz, um grupo de pessoas que se conhece, pode manter contato mesmo com o colapso de de toda a comunicação mainstream. Então, não querendo deixar ninguém paranoico, né? Pense em alternativas para manter contato. em toda a quantidade de textos, fotos, vídeos. Não é via rádio, é uma tecnologia. Eu esqueci o nome da tecnologia. Eu quero que se... irmão, se você tá sozinho num cenário de crise, você morre. É simples assim, não é ciência de foguetes. Você vai perecer. Tipo aqui, ó. Pra quem quer ver o vídeo, é esse daqui. Se prepare para o pior. Então vamos lá ver depois. Lora, Todo isso. conteúdo que só está disponível online sem uma cópia física. Para você ter a ideia, a quantidade de dados da internet como um todo é na casa dos zettabytes. Isso é equivalente a 1 trilhão de gigabytes. Na Wikipédia, por exemplo, existem mais de 1 milhão de páginas só em português. A perda dela seria o equivalente do século XXI à queima da Biblioteca de Alexandria. Para pesquisar uma informação sem o Google, o jeito seria recorrer às velhas enciclopédias de papel, que são atualizadas numa velocidade muito menor do que qualquer site hoje em dia. E aí os estudantes iriam entender o drama que era a vida da galera com mais de 30 anos. A nossa vida social também não seria mais a mesma. Sem as redes sociais, nós perderíamos os grandes ambientes de debate e de discussão de ideias que pautam o nosso cotidiano. Nós nunca mais teríamos memes no X, fotinhos no Instagram, dancinhas no TikTok ou textões no LinkedIn. Cara, esse me deu um argumento favorável a destruir tudo. E eu tenho certeza que você também não saberia mais o aniversário de quase ninguém. Eu não sei, que eu não uso Facebook.
Comunicação com os nossos amigos também mudaria radicalmente. Sem o zap nosso de cada dia, a melhor solução para bater um papo à distância seria ou mandar uma carta ou fazer um telefonema, como os antigos astecas. E sem os aplicativos de namoro, a única maneira de conhecer alguém seria olho no olho. O problema é que o colapso da internet não seria, nossa, você não pode mandar mais um zap pro seu amigo. Não, o problema é que boa parte dos sistemas que mantêm a nossa sociedade moderna, atual, de pé, dependem da internet. Então, um colapso da internet e um colapso que se torne, sei lá, muito difícil de você reverter o estrago e a gente já perdeu tecnologias e técnicas analógicas que eram utilizadas no início dos anos 90. O problema é esse, sabe? A gente já perdeu esse know-how, pessoas que lidavam com esses sistemas, ou elas já se aposentaram, muitas já morreram, sabe? É muito difícil. Então, o problema é esse. O problema é esse. O caos social que seria gerado por causa da queda da internet. Porque muitos sistemas que mantêm a gente vivo dependem da internet, sabe? Essa é a cagada. Essa é a cagada. Esse é o grande problema. Porque um colapso da internet, sei lá, como infraestrutura, sei lá, o rompimento de cabos, a explosão desses 30 prédios, o churrascamento dessas 14 pessoas, quanto tempo ia demorar pra gente restaurar a conexão a nível global como a gente tem hoje? Que leve 5 anos. Porra, 5 anos, velho. Caralho. Nossa senhora, seria um colapso tão grande que talvez, mesmo que houvesse a restauração dessa conexão, meio que já não vai fazer diferença. A gente vai chegar num ponto a gente pode cair num ponto de não retorno, sabe? A gente vai voltar décadas de desenvolvimento, sabe? Porque a gente depende, hoje toda a nossa sociedade depende de internet. A gente também precisaria encontrar novas formas de se divertir. Primeiro porque aquele joguinho secreto do dinossauro que o Google libera quando cai a internet, uma hora ia acabar ficando entediante. E pra quem gosta de filmes e séries, não existiriam mais serviços de streaming. Seria o retorno das videolocadoras. O Elon Musk deu uma vantagem estratégica absurda para os Estados Unidos. Nossa, velho. A Starlink é uma bênção. Vocês nem pegaram essa época e eu me sinto muito velho falando isso. Eu vou embora. Até aqui você pode estar pensando que não seria tão ruim. As pessoas iriam se encontrar mais pessoalmente. E talvez todo mundo voltasse a se aproximar um pouco. Pode até ser, mas a verdade é que uma vida sem internet teria muitos outros pontos negativos. Na educação, por exemplo, a possibilidade de ter aulas à distância, que se tornou tão comum nos últimos anos, deixaria de existir. Assim como na saúde. A telemedicina seria impossível, e mesmo os atendimentos presenciais seriam impactados. Afinal, os serviços de cadastro, agendamento de consultas e marcação de exames também iam sair do ar, complicando a vida de todo mundo. No meio ambiente, o monitoramento de queimadas ficaria muito mais complicado, que poderia inclusive impulsionar a destruição de florestas. E a área da tecnologia, então, seria completamente impactada. A inteligência artificial, que tem o poder de revolucionar o mundo, voltaria a ser uma ideia nos livros de ficção. A internet das coisas, que permite a integração de objetos do nosso dia a dia, também não existiria mais, impedindo a tendência atual de nós automatizarmos as nossas casas e todas as nossas vidas. E o futuro dos carros autônomos estaria totalmente ameaçado. Falando nos transportes, a gente precisaria se orientar com mapas de papel. Em algumas cidades, semáforos e pedágios automáticos deixariam de funcionar de uma hora para outra, dando verdadeiros nós no trânsito. A coordenação de trens e metrôs iria entrar em pane, e no transporte aéreo a situação ia ser ainda pior. A comunicação entre as torres de controle enfrentaria problemas, e com a possibilidade repentina de reservar passagens pela internet, seria provável que começasse um verdadeiro caos aéreo em nível global. E é por esses e outros motivos que certamente o maior impacto do fim da internet seria na economia. Nós provavelmente enfrentaríamos uma crise global sem precedentes, a começar pelo Nós estamos muito perto. começo, ou nesse caso, pelo comércio. Primeiro que todas as empresas que vendem somente online deixariam de existir, mas mesmo as lojas físicas também iriam se dar mal, afinal elas dependem de uma longa cadeia de suprimentos que vai desde o controle do estoque até as formas de receber os pagamentos dos clientes. E se não tem internet, não tem Pix. E ele já é o terceiro meio de pagamento mais usado no Brasil, sendo que os outros dois, cartão de crédito e de débito, também dependem da internet, já que a maioria das maquininhas envia os dados pela web. O dinheiro físico só é usado em 1 a cada 10 pagamentos. Você talvez nem se lembre da última vez em que você fez uma compra usando papel moeda, né? Isso faz a gente perceber que o dinheiro, hoje em dia... Moleque,
Nossa senhora, eu não lembro qual a última vez que eu usei dinheiro, velho. Deveria voltar. É apenas um monte de números Enquanto é possível, né? numa tela. Uma pessoa ser mais rica do que a outra não significa necessariamente que ela tenha mais terras ou mais bens materiais, como era antigamente. Tudo se resume basicamente à quantidade de zeros na tela de um aplicativo. E por isso, o fim da internet seria o início de uma catástrofe no sistema financeiro. Logo de cara, todos os bancos digitais seriam extintos. E a onda de quebradeira, é claro, rapidamente atingiria também os bancos tradicionais e as corretoras, onde se compram e vendem ações. Hoje em dia, todo esse processo é feito virtualmente, então imagine só o impacto que a falta repentina da internet ia causar. Aliás, Ai, cripto! O que você faz com cripto? Não, é realmente, tipo... Por favor, bitcoiners aí do chat. Acaba a internet, por qualquer motivo, o que faz com Bitcoin? O que você faz com essa... Funcionaria sem internet? Funcionaria? Transferência via rádio. Legal, mas e o preço? Como que você define o preço da Bitcoin sem conexão, sabe, com o resto do planeta? É possível usar via rádio ou rede mesh. Me dê valor em dinheiro vivo. Tipo, a questão é essa. não precisa imaginar, essa conta já foi feita. De acordo com a É importante existir os nodes, tabela de preço no jornal. Sei lá o que acontecer. Não sei, eu não tô por dentro tanto assim de Bitcoin. NetBlocks, uma organização que monitora Por favor, alguém deixa um comentário grande e extenso explicando como a Bitcoin sobreviveria à queda da internet, por favor. a internet, um único dia sem internet nos Estados Unidos, por E se for inteligência artificial, vai tomar no... exemplo, causaria um rombo de mais de 11 bilhões de dólares na economia. É o equivalente a 50 bilhões de reais em apenas É porque, tipo, a gente fala de Bitcoin, mas a maior parte do dinheiro que existe, moeda fiduciária, também ia deixar de existir. Assim, do nada. Porque a maior parte do dinheiro é simplesmente uma ilusão, são números numa tela. O que aconteceria é, o papel moeda, não sei se ainda teria valor, ouro e prata. Na dúvida, ouro e prata. Mas aí, como que você define o valor da prata? Você vai ter os seus pequenos lingotes ali, moedas de ouro. Como que você define esse valor? Você tá entendendo que é um problema também, a trocas de moeda? Quando a gente remove sociedade ao redor? Foda, bicho. 24 horas e num único país. E tudo por conta de uma falha de tecnologia. E esse problema, é claro, se repetiria em vários cantos do mundo. O nosso mundo é construído em cima de artificialidade, cara. É muito difícil. A gente ia direto pro escambo, provavelmente. Principalmente nos países cuja economia é mais ligada ao mundo virtual. Não ironicamente, voltaríamos direto pro escambo. Existem países, como a Coreia do Sul, por exemplo, em que quase metade Bom, eu tenho que dar uma pesquisada melhor na bolha de psicopata, de sobrevivencialista, pra entender como que ia funcionar esse negócio. todo o PIB depende diretamente da internet. Aliás, se a gente pegar as 8 empresas mais valiosas do mundo hoje em dia, 7 são de tecnologia Teria como enviar Bitcoin por rádio, se não me engano, mas provavelmente não teria como verificar a transação, tá entendendo? É complicado, cara. internet. Por isso, uma outra consequência grave da crise econômica do fim da internet seria o desemprego em massa. Só no Brasil existem mais de 2 milhões de trabalhadores por aplicativo, além de outras inúmeras profissões que dependem da internet para existir. De entregadores a motoristas, de web designers a web jornalistas, de influenciadores digitais a apostadores do jogo do tigrinho. Todo mundo seria afetado de alguma forma pelo crash na economia. Afinal, a internet está presente mesmo onde não parece, onde a gente nem percebe. A verdade é que a gente transformou tudo em computador. Desde pequenas atividades do dia a dia até as grandes decisões em escala global, quase tudo atualmente depende do cérebro eletrônico da internet. E com isso a gente desaprendeu a viver sem ela. Talvez para quem é mais velho seria até mais fácil, mas para quase toda a geração Z que já nasceu em um mundo conectado, nem consegue se imaginar em um mundo sem essa tecnologia. Não é exagero dizer que muita gente precisaria de tratamento para lidar com essa abstinência. Até porque a Olha, eu acho que o caos seria tão grande que não haveria essa possibilidade. nossa sociedade transformou a ideia de estar conectado em obrigação. E se algumas horas sem internet já deixam algumas pessoas mal da cabeça, como que elas ficariam depois de dias, meses ou até anos? O mundo certamente viveria Ah, acelera, foda-se, acelera, vambora. uma distopia. Confia no plano e acelera. É até difícil de imaginar como seria. Dá pra dizer que a humanidade iria regredir décadas, mas não Desconsiderando os efeitos negativos da economia, eu ia lidar de boa. Não, você não ia lidar de boa, cara. As cadeias de suprimento não iam colapsar, cara. Você tá entendendo que o que sustenta a sua qualidade... A não ser que você seja um cara que mora no interior e vive quase numa semi-autossuficiência,
Tipo, você planta boa parte da sua comida e você tem geração de energia local, sabe? Você é um cara que tá ali, você é quase um autônomo, sabe? Você depende do comércio, mas você pode ficar sem. Se você não é esse cara, você não ia ficar de boa. Ia dar merda. Não seria apenas uma questão de voltar à vida como era antigamente. A gente não tem mais as mesmas Não, os Amish estão preparados para um colapso da internet. tecnologias do passado. Seria preciso retomar a fabricação de equipamentos como os aparelhos de fax, por exemplo, mas as linhas de produção iriam precisar de um tempo para voltar a produzir todas essas tecnologias. Provavelmente Aí, a ó. vida nesse futuro imaginário seria pior do que ela foi de fato no passado. Afinal, nesse cenário fictício, a gente teria conhecido um mundo totalmente diferente. A gente saberia que existia uma tal de internet, que era um universo cheio de possibilidades infinitas. E Rapaziada, como vocês se sentem sabendo que vocês vivem na era de ouro da humanidade? Porque o que nós vivemos agora é que a gente vai passar pelo resto da nossa vida, os nossos filhos, os nossos netos vão viver. É insustentável. E, tipo, isso tudo é insustentável. Felizmente, a gente vai morrer antes de ver o mundo retrocedendo a um status mais analógico, sabe? Mas tudo isso é insustentável. que de um dia para o outro, todas elas se esgotaram. Mas talvez o mais triste de todos Aqui tem muita gente coloca suas esperanças na tecnologia. A tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Ai, o próximo salto a gente vai conseguir minerar asteroides. A gente vai conseguir reatores de fusão nuclear, de fissão, não lembro. Então, mas pô, calma lá, né? Fusão nuclear. Calma lá, né? E se não? Se não der tempo? E se não der tempo? Se o petróleo barato que a gente tem hoje não for suficiente pra gente conseguir desenvolver esse tipo de tecnologia, esse tipo de técnica. E aí, se não der tempo? Pode não dar tempo. A gente pode chegar num limite antes de superar esses gargalos. Sei lá. esses problemas causados pelo fim da internet, seria que o Ciência Todo Dia não existiria mais. O lado bom é que isso tudo é praticamente impossível de acontecer, pelo menos de maneira tão duradoura. Então aproveite que a internet existe, curta esse vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários. É isso, é isso. Não querendo desanimar você, não, mas se prepare pro pior. Sacanagem, não vai acontecer nada. Feijoada, feijoada, feijoada.